porque vamos ao Tribunal Superior do Trabalho para a sessão plenária desta quinta-feira com 12 processos na pauta. Vamos acompanhar. Justiça Eleitoral, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Vilas Boas Cueva, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministra Estela Aranha, cumprimento o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhoras e senhores advogadas e advogados que nos acompanham, senhoras e senhores juízes e juízas auxiliares, servidores e servidores, todos que da imprensa especialmente, que participam conosco, cumprimento o diretor-geral da Secretaria do TSE, doutor Miguel Piazzi, e inicio a sessão administrativa apregoando para julgamento da relatoria do eminente ministro André Mendonça o processo administrativo número 0600566-17, procedente de São Luís, no Maranhão. O interessado é o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Este processo administrativo destina-se à homologação do resultado da consulta plebiscitária realizada no primeiro turno das eleições de 2024, no qual se aprovou a implantação do passe livre estudantil no município de São Luís. Tem a palavra o eminente ministro relator. Ministro André Mendonça, com a palavra. Agradeço, senhora presidente, minha saudação a Vossa Excelência, saudando também os eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral e todos que nos acompanham nessa sessão. Senhora presidente, eu compartilhei voto já com os eminentes ministros, assim farei a leitura da emenda, colocando-me logicamente à disposição dos ministros para qualquer esclarecimento. Trata-se de processo administrativo relativo à realização de consulta popular aos cidadãos do município de São Luís, no Maranhão, sobre a implantação do passe livre estudantil naquela municipalidade. A aprovação ou rejeição da consulta plebiscitária ocorre por maioria simples, cabendo ao TSE a homologação do seu resultado definitivo, com base no artigo 10 da Lei 9.709 de 98, que regulamenta os incisos de 1 a 3 do artigo 14 da nossa Constituição. No caso, a opção sim alcançou 89,91% dos votos válidos, conforme resultado apurado pelo TRE do Maranhão. Na esteira dos pareceres ofertados pela assessoria consultiva deste Tribunal Superior e pela Procuradoria-Geral Eleitoral, foram observados os estritos termos da legislação de regência. Assim, homologado o resultado e voto por esta homologação da consulta publicitária objeto deste processo administrativo, para que produza os seus efeitos jurídicos, desse ciência à Câmara Municipal de São Luís do Maranhão. É como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O ministro relator André Mendonça propõe a homologação do resultado da consulta plebiscitária, determinando que seja dada ciência à Câmara Municipal de São Luís. Eu indago da senhora ministra e dos senhores ministros se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, homologou o resultado da consulta plebiscitária, determinando que seja dada ciência à Câmara Municipal de São Luís. Da relatoria do eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, apregou para julgamento a lista tríplice número 0613-598-26, procedente de João Pessoa, sendo interessado o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e advogados indicados naquela lista: Venâncio Viana de Medeiros Neto, Eliana Cristina Caldas Alves, Larissa de Azevedo Bonatti Souto. Esta lista tríplice foi encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. O objetivo é o provimento do cargo de juiz substituto na classe de advogado ou advogada. Na sessão de 20 de fevereiro do ano passado, este Tribunal Superior Eleitoral determinou a devolução da lista ao tribunal para substituição de um dos indicados ao cargo de juiz, mantidas as demais indicações. Antes de passar a palavra ao eminente relator, eu registro a presença na sala de videoconferência dos doutores Rodrigo Nóbrega Farias e Paulo Vitor Braga Souto, que representam a advogada indicada Larissa de Azevedo Bonatti Souto. Tem a palavra o eminente relator, ministro Floriano de Azevedo Marques.
Excelentíssima senhora ministra presidente, em nome de quem cumprimento os demais ministros e a ministra Estela Aranha, senhor vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, senhor secretário-geral Miguel Piazzi. Como dito, trata-se de lista tríplice para o preenchimento de vaga de juiz substituta na classe de jurista do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, sendo que esta lista, em sessão do dia 20 de fevereiro de 2025, foi determinado por esse tribunal a devolução de tal lista ao Tribunal Regional da Paraíba para a substituição de Jorge Salomão Leite, mantidas as demais indicações. Após a escolha do nome da advogada Larissa de Azevedo Bonatti Souto pelo Tribunal Regional Eleitoral, pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, o TRE encaminhou a lista recomposta para este tribunal. Neste presente processo administrativo, embora não conste dos autos a data precisa em que o TRE da Paraíba enviou ofício ao TJ Paraíba visando a escolha de advogados e advogadas para compor a lista tríplice, não há dúvida de que a comunicação a respeito da vacância ocorreu antes da resolução TSE 23746, publicada em março de 25, porquanto é datado de 25 de setembro de 2024, o ofício ASPLE 160-24 do Tribunal de Justiça, por meio do qual se informava ao Tribunal Regional Eleitoral os nomes dos advogados e da advogada escolhida. Pois bem, conforme se extrai do sítio eletrônico do TRE da Paraíba, a composição atual daquela corte é a seguinte, em fevereiro de 26. Composição titular, uma juíza titular, juíza federal, 6 magistrados do gênero feminino e B, na composição suplente, uma juíza suplente, juíza de direito, e 3 juízes do gênero masculino, além de 3 vagas em aberto, inclusive a presente. Das 11 vagas atualmente preenchidas, titulares suplentes, há 2 vagas ocupadas por mulheres, o que consiste em 18,18% da composição total. Apesar da evidente disparidade entre homens e mulheres na composição titular e suplente daquele regional, a Resolução 23746 não se aplica à presente lista tríplice, pois a comunicação ao Tribunal de Justiça paraibano pelo TRE daquele Estado a respeito da existência de vaga ocorreu em 2024, antes da referida resolução. Passo, então, ao atendimento dos requisitos objetivos. Conforme manifestação da assessoria consultiva, o advogado e as advogadas indicadas na lista recomposta preencheram satisfatoriamente os requisitos objetivos descritos na resolução, ressalvada a necessidade de exame sobre a existência de processos judiciais em relação à doutora Larissa de Azevedo Bonatti Souto, que faço na sequência. A partir dos esclarecimentos apresentados pela advogada indicada, notadamente certidão de objeto e pé e certidão negativa civil atualizada, bem como dos demais documentos juntados, a homologação da transação civil, ainda que ofertada pela indicada após sua escolha pelo Tribunal de Justiça, não configura mácula à sua idoneidade moral para permanecer na presente lista, pois a proposta de acordo foi ofertada em maio de 25, dias após a apresentação da contestação, ocorrida em 12 de maio daquele ano, e teve sentença homologatória proferida nos termos do artigo 487, inciso 3, a linha B do CPC e transitada e julgado em junho de 25. Com relação, então, em relação a essa certidão, eu afasto o óbice. Resta apenas analisar impugnação oferecida em desfavor da doutora Larissa de Azevedo, apresentada nos autos posteriormente, onde se aponta em desfavor da advogada o seguinte: cumulação do exercício de 2 cargos comissionados incompatíveis com o exercício da advocacia, existência de inquérito policial em curso na Polícia Federal para apurar a suposta prática do delito do artigo 299 do Código Penal, em virtude de suposta emissão de certidão subscrita pela advogada indicada no exercício de cargo de direção do OAB Paraíba. 3. Existência de procedimento administrativo em tramitação no Ministério Público do Trabalho por suposto assédio moral no ambiente de trabalho. 4. Desobediência de ordem judicial proferida no mandado de segurança civil, que eu nomeio aqui. E 5. Superveniência do juizamento de representação criminal, notícia-crime, que também numero,
à qual se atribui à candidata indicada e a outros a hipótese tipificada no artigo 330 do Código Penal, consistente na alegada desobediência de decisão judicial referida naquele mandado de segurança antes citado. Pois bem, a advogada indicada exerceu função temporária de assessor na condição de prestador de serviço durante o período entre julho de 23 e maio de 25, tendo o vínculo empregatício com a administração indireta do Poder Executivo do Estado da Paraíba se encerrado em 13 de maio de 2025. Ademais, consta dos documentos por ela apresentados do que seu pedido de desligamento do cargo de assessor da diretoria do Conselho Regional de Medicina da Paraíba ocorreu em outubro de 2024, tendo ela sido exonerada a contar dessa data por ato da presidência daquele conselho. Assim, embora a documentação acostada nos autos apresente algum indício de simultaneidade parcial no exercício das aludidas funções, a prova do desligamento é indicada em ambos os cargos antes da sua escolha para compor a lista. Quanto à tramitação do inquérito policial, que se investiga a suposta prática do ilícito típico, tipificado no artigo 299, em razão da alegada emissão de assinatura pela advogada, a impugnada comprovou, em petição de outubro de 25, do Procurador da República com atuação perante aquela vara federal, que foi apresentada a promoção do arquivamento da referida representação e procedimento investigatório, e que o juízo competente acolheu integralmente a promoção do arquivamento solicitada pelo Ministério Público. O procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público do Trabalho para investigar a denúncia sobre suposto assédio moral em ambiente de trabalho também teve o seu arquivamento solicitado pela Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região, conforme parecer que transcrevo. A impugnação da candidata baseada na suposta desobediência de decisão liminar proferida em mandado de segurança, se relacionava a uma disputa para a Ordem dos Advogados do Brasil da Paraíba. Quanto ao ponto, como bem anota o parecer ministerial, não há notícia do descumprimento da aludida ordem judicial, além de que a impugnante acostou nos autos captura de tela e vídeo, nos quais não há indicação e comprovação da data e hora que as imagens foram capturadas. Em relação a outra representação criminal, a impugnada comprovou que o representante do Ministério Público Federal, responsável pelo caso, também se manifestou pelo indeferimento do pedido de instauração criminal, bem como apresentou cópia da decisão do juízo que acolheu o requerimento do órgão ministerial. A orientação desta Corte é no sentido de que a circunstância do advogado figurar em polo passivo de ações judiciais não é, por si, impedimento à presença em lista tríplice, e que a macroindonidade moral do candidato, que constitui óbice a sua permanência na lista tríplice, depende da existência de uma quantidade ou uma qualidade de processos significativa em seu desfavor, trago jurisprudência. Em termos do que foi levantado e apurado, é de rigor afastar a impugnação. Ressalto que as impugnações a candidaturas em lista tríplice são exercício legítimo do direito de petição e ferramentas importantes para auxiliar o tribunal no escrutínio da idoneidade das candidatas. Todavia, esta Corte deve sempre estar atenta para não permitir que, por meio do exercício desse direito, transforme-se o processo de aprovação de listas na transposição das rinhas próprias à luta política corporativa. Impugnações baseadas em fatos, denúncias e procedimentos originados por grupos rivais na política corporativa e com interseção dos impugnantes, malgrado devam ser apreciados com zelo e rigor próprios à severidade do escrutínio cabente a esse tribunal, não podem ser determinantes para rejeitar o nome de candidatas e candidatos, em especial nos casos como vertente, em que as autoridades competentes, após análise de praxe, afastam o arquivo o procedimento. Do contrário, esta Corte transformar-se-ia em instância recursal de disputas corporativas locais. Diante do exposto, atendidos todos os requisitos legais, a lista deve ser encaminhada ao Poder Executivo para nomeação. É como voto, senhora presidente.
Agradeço a Vossa Excelência. O eminente ministro relator vota no sentido de superar os óbitos que tinham sido apresentados especificamente quanto à advogada indicada Larissa de Azevedo Bonatti Souto e vota pelo encaminhamento da lista, como vota a ministra Estela Aranha. Senhora Presidente, cumprimento Vossa Excelência e peço licença para subscrever os cumprimentos feitos pela Vossa Excelência na abertura dessa sessão, desejando a todos um bom dia de trabalho. Senhora Presidente, não tenho nada a acrescentar ao voto do ministro relator, razão pela qual o acompanho integralmente como voto. Agradeço a Vossa Excelência e como voto o eminente ministro vice-presidente Nunes Marques. Eminente Presidente, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem eu cumprimento todos os membros dessa corte, vice-procurador-geral eleitoral, os advogados, os servidores. Eu, da mesma forma, senhor presidente, acompanho o relator votando pelo encaminhamento dos nomes. Agradeço a Vossa Excelência e como voto o eminente ministro André Mendonça. Reiterando os cumprimentos, senhora presidente, também acompanho o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência e como voto o eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Desejo a todos, senhora presidente, um excelente dia, a todas as pessoas presentes e aquelas que acompanham os nossos trabalhos. Eu cumprimento Vossa Excelência, peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos e também subscrevo integralmente o voto do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, como voto o eminente ministro Vilas Boas Cueva. Bom dia, senhora presidente. Eu também saúdo todos os ministros, o representante do Ministério Público, os advogados, os servidores. Eu também acompanho o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Também acompanho o voto do ministro relator, fazendo só duas observações, especificamente sobre o voto exarado. Primeiro, é que nós estamos votando, a despeito do bem lançado voto e aprofundado voto do ministro relator, por ser uma lista que antecede a exigência da resolução. Mesmo o ministro tendo tido cuidado de aferir que há presença de juízas naquele Tribunal Regional Eleitoral, ela representa a classe da magistratura. Portanto, ela não entra no cômputo a ser cumprido da resolução, no sentido de ter sempre a paridade, um homem e uma mulher. Esta vaga, no entanto, haverá de ser provida, ou este cargo haverá de ser provido, basicamente porque antecede a feitura da lista ao prazo que nós fixamos, que era da vigência da resolução. Então, mesmo que tenham uma desembargadora e duas mulheres juízas no tribunal, quando chegar a vez do cumprimento da resolução, haverá de ser cumprido, e uma hora nós seremos maioria, se Deus quiser, representando a maioria do povo brasileiro e até da advocacia brasileira, que é de mulheres. Enfim, mulheres qualificadas, devo dizer, porque nós não queremos presença por presença, longe disso. Senhora ministra, então, eu encareço isso que foi posto em negrito pelo ministro. Isso, o que eu destaquei vai em sentido contrário. Exatamente. Que no total a proporção é ínfima, menos de 20%. De 20%, exatamente. O que aponta quase como um alerta de que é preciso que sejam supridas as vagas nas listas para que esse equilíbrio se chegue mais rapidamente. Não, por isso que eu fiz questão de realçar. Estamos fazendo exatamente, dando cumprimento ao que consta da resolução e, neste caso, só aceitamos porque antecede a exigência do prazo da resolução. E o segundo, um alerta que a gente tem feito aqui reiteradamente. O Brasil tem, na fala do eminente presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, mais de 1 milhão de advogados e advogadas, sendo a maioria de advogadas. Sou incapaz de entender por que na hora da indicação, reiteradamente, vêm pessoas que têm alguns problemas, que são superáveis, como neste caso. Entretanto, é preciso cada vez mais que nós tenhamos este exemplo de tornar esse correito livre de qualquer indagação ou dúvida, questões como põe o ministro relator, que neste caso, pelo voto exarado, podem ser de rinhas corporativas, para usar a expressão constante do voto, mas que trazem para a sociedade uma indicação por que tem vindo reiteradamente casos de inquéritos, neste caso até criminais, que fazem com que haja questionamentos aflitivos para os julgadores. Entretanto, como houve a superação, arquivamento de alguns casos e o que ficou de pendência foi superável, eu também estou acompanhando no sentido
do voto do ministro relator pelo encaminhamento, mas reiterando o cuidado que os tribunais de justiça têm de ter na escolha dos que vão representar a advocacia adulta, escorreita, a advocacia brasileira nos cargos do Tribunal Regional Eleitoral, dos tribunais regionais eleitorais e deste tribunal. Eu, portanto, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, determinou o encaminhamento da lista ao presidente da República para escolha e nomeação e declaro encerrada a presente sessão administrativa, agradecendo a participação do eminente diretor-geral deste Tribunal Superior Eleitoral, doutor Miguel Piazzi. Imediatamente declaro aberta a sessão jurisdicional, convidando o senhor secretário, doutor João Paulo, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 10 de fevereiro de 2026. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Antônio Carlos Ferreira, Vilas Boas Cueva, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 19h31 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foi julgado um processo e a sessão foi encerrada às 20h55. Indago dos senhores ministros se há alguma observação, anotação ou retificação a fazer na ata e, não havendo, declaro-a aprovada. Chamo para continuidade de julgamento o recurso ordinário número 0602-909-22, procedente de Florianópolis, Santa Catarina, relatada pelo eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, sendo recorrente a coligação Bora Trabalhar e recorridos Jorge Seife Júnior, Adrian Rogério Sense, Hermes Arthur Clã, Luciano Hang, Almir Manuel Atanásio dos Santos. Este é um recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que julgara improcedente a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada contra o candidato eleito ao cargo de senador e outros, por alegado abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Leio da papeleta que, na sessão de 4 de abril de 2024, após a leitura do relatório e realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso, tendo continuidade na sessão de 30 de abril de 2024, quando o tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo em recurso especial interposto por Jorge Seife Júnior e outros, nos termos do voto do relator, vencidos no ponto o ministro Raul Araújo, que proviu o recurso e o recurso especial, o ministro Nunes Marques, que não conhecia do agravo, por maioria, acolheu questão preliminar para converter o julgamento em diligência, também vencido o ministro Raul Araújo. Retomou-se o julgamento no dia 10 de fevereiro deste ano de 2026. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos contra a conversão do julgamento em diligência e, na mesma sentada, o ministro Floriano de Azevedo Marques negou o provimento ao recurso ordinário da coligação Bora Trabalhar, mantendo o acórdão regional que julgara, como eu disse, improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, indeferindo o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, formalizado por Jorge Seife Júnior. O processo foi suspenso para a continuidade na data de hoje. Eu cumprimento senhora advogada e senhores advogados, doutor Sidney Neves, advogado recorrente, coligação Bora Trabalhar, e doutora Maria Cláudia Buchianeri, advogada do recorrido Jorge Seife Júnior. Seguindo a ordem de votação, passo a palavra à ministra Estela Aranha para a voto. Senhora presidente, também cumprimento a presença dos advogados que acompanham a sessão. De pronto, quanto ao presente recurso ordinário em julgamento, registro que eu compartilho das mesmas conclusões do eminente relator, pelas breves razões que passo a expor. Considero que não demandam escrutínio mais detidos os fatos indicados no acórdão do TRE de Santa Catarina, dos itens 1 e 3, quais sejam: se a cessão de uso de veículo de transporte aéreo de propriedade da pessoa física Osni Cipriani nos deslocamentos do então candidato Jorge Seife Júnior para participar de eventos de campanha, que foi declarado na prestação de contas respectiva. No caso, a prestação de contas aprovadas com ressalvas traz a irregularidade sem expressão para alcançar abuso de poder numa campanha cujo valor utilizado foi de R$ 3.262.908,71, montante alcançaria o valor aproximado de R$ 10.000 e, portanto, sem gravidade para alterar a normalidade do pleito. E o suposto financiamento de propaganda eleitoral por entidade sindical por meio da participação da 21ª Semana de Indústria Calçadista Catarinense, promovida pelo Sindicato
Sindicato da Indústria de Calçados São João Batista de Santa Catarina. Quanto a esses pontos, não tem acréscimos a fazer em relação ao voto do relator. O cerne da breve análise que faço diz respeito, portanto, ao uso de estrutura material e pessoal da empresa Avan, transporte aéreo, canais oficiais da empresa para veiculação de campanha, salas de gravação, de live, vídeos para as redes sociais e ocupação dos funcionários com interferência direta do recorrido Luciano Hang, proprietário da referida empresa, em benefício da candidatura da chapa majoritária encabeçada pelo recorrido Jorge Seife Júnior, que concorreu ao cargo de senador por Santa Catarina nas eleições de 22, fato identificado no acordo regional como sendo o número 2. E, se comprovado, caracterizar financiamento de campanha eleitoral por pessoa jurídica. Trago no meu voto, para análise do caso, algumas balizas jurisprudenciais, cuja leitura deixarei de realizar para, de pronto, passar a análise específica dos contornos fáticos do caso concreto. Extraem-se das provas coligidas, descritas de forma exauriente no voto do ministro relator, circunstâncias que são suficientes para justificar um juízo condenatório, sobretudo diante da gravidade das sanções disciplinadas para o caso espécie. Ao meu ver, parece inegável que o candidato recorrido tenha recebido o apoio do empresário recorrido. Trata-se de fato notório, mesmo porque o apoio foi publicamente declarado, como se extrai do acordo do TRE de Santa Catarina, e aqui eu cito ele. É o que pode ser verificado, por exemplo, nas fotografias anexadas na inicial e nos vídeos divulgados pelo Luciano Hang, todos acostados nos autos. Admitiu-se igualmente a presença do candidato, do empresário Luciano Hang em diversos eventos de campanha. Também é importante anotar que o mero apoio não é caracterizador do ilícito, o qual só se configura neste contexto a partir de empregos dos recursos de força empresarial do apoiador. Constam nos autos a descrição das condutas, tais quais como a realização de lives que teriam sido gravadas nas instalações de marketing da empresa, bem como foram identificados e-mails do setor corporativo da empresa informando a imprensa acerca de realizações da entrevista do empresário com o candidato. No entanto, apesar da expressão dos fatos narrados nos autos, a alegada prática pelo uso da estrutura logística da empresa Avan na divulgação da campanha, não é possível encontrar elementos probatórios robustos. Os referidos vídeos não são elementos probatórios aptos a indicar que sua produção ocorreu em instalações ou estúdios da Avan. Nesses termos, obtive a mesma conclusão do relator no sentido de que não é possível identificar o local da gravação e tampouco é possível sustentar que as referidas filmagens exigiram uma estrutura profissional da empresa. Especificamente quanto aos aludidos e-mails, o que é o envio de mensagens com informação à imprensa acerca de alguns eventos que configuraria o empresário acompanhado do candidato. Como exposto pelo arcabouço probatório, o envio desses e-mails, quando observando as provas constantes dos autos, são para 3 periódicos de caráter nacional, empresarial, fora do estado de Santa Catarina. Ao meu ver, trata-se, em suma, de comunicações à imprensa, no sentido de convocar jornalistas interessados a cobrirem o evento, portanto, não se caracteriza como ato abusivo per se. A mesma conclusão obtive quanto à alegação do emprego da estrutura humana nos atos de campanha do candidato. A presença de 2 funcionários da Avan em limitados eventos nos quais também compareceu o candidato não é elemento probatório apto per se também para consubstanciar este ato abusivo. Como assinalado pelo relator, há certo benefício no ato de casar agendas do candidato com o empresário, sim, ao qual, ao comparecer a determinado evento, vai acompanhado de sua própria equipe. No entanto, essas circunstâncias, isoladamente, sem outros elementos de convicção no sentido do emprego dos serviços dos funcionários na campanha do candidato, não é suficiente juízo de procedência dos pedidos formulados pela acusação. Por fim, foram identificados deslocamentos do candidato Jorge Seife para diversos eventos de campanha no estado de Santa Catarina em percursos que necessariamente teriam que ser feitos por via aérea, considerada a distância entre os municípios. Para melhor compreensão dos fatos, eu apresento meu voto uma planilha em que indico os eventos dos quais o candidato participou nas datas impugnadas, a distância entre os municípios onde eles ocorreram e o tempo estimado para realizar esses percursos pela via terrestre. Quanto ao ponto, importa notar que os desembargadores do TRE de Santa Catarina, mesmo votando pela improcedência do pedido da AIGE,
reconheceram a impossibilidade de alguns percursos serem realizados por via terrestre. Essa análise leva à minha primeira conclusão no sentido de que determinados percursos necessariamente foram, sim, feitos com empregos de aeronaves sem a competente declaração dos gastos. Ocorre que a prova juntada aos autos é insuficiente para caracterizar como ato abusivo. Isso porque não há elementos seguros para indicar que houve emprego da estrutura material da van para o apoio do transporte do candidato. Ou seja, ainda que possível presumir que o transporte do candidato se deu em algumas ocasiões pontuais por meio aéreo, não cabe a presunção no sentido de que ele teria ocorrido na aeronave pertencente à van, pois não há nenhuma materialidade da presença do então candidato nesses voos ou em quaisquer outros. Também concluo, embasada nos dados constantes da planilha que fiz, apenas 3 percursos foram invariavelmente efetuados pela via aérea, de modo que, mesmo ultrapassada a prova necessária para vincular os trajetos à estrutura empresarial, haveria também um caminho considerável para aquilatar a gravidade necessária para a configuração do ato abusivo a partir desses 3 trajetos supostamente efetuados. Registro que, mesmo com a produção de prova complementar levada a efeito a partir do que decidiu esse tribunal no julgamento de 30 de abril de 2024, não há elementos aptos nos autos para aparelhar a tese da acusação. A grande maioria dos documentos que apontaram aos autos apenas noticiam a ausência de qualquer informação a respeito do pouso ou da decolagem das aeronaves listadas, bem como da lista de passageiros. Dentre os poucos resultados positivos das buscas, constam as informações a respeito da notícia de pouso, decolagem de determinada aeronave, mas sem conhecimento da lista de passageiros nela embarcada ou mesmo a presença do candidato recorrido. Realço por oportuno que as alegações feitas pela parte autora foram bastante contundentes e, necessariamente, a prova juntada com a inicial deveria ser igualmente robusta, ou seja, apta a sustentar de modo inconteste a tese acusatória. No caso dos autos, no entanto, e lamentavelmente, não foi o que se viu. A peça inaugural não veio acompanhada de prova densa, mas apenas de elementos indiciários. A instrução probatória, igualmente, não socorreu a pretensão autoral. Neste ponto, eu gostaria de parabenizar o zelo e a temperança com que o ministro relator conduziu o processo. Visando a melhor prestação jurisdicional, converteu o julgamento em diligência, em ato que foi chancelado pelo colegiado desse tribunal. Ainda assim, como expus, a prova juntada aos autos não se demonstrou apta ao acolhimento dos pedidos formulados. Nesses termos, realço que no julgamento da AEG 0600-986 de 27, o TSE reafirmou que a gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobram em aspecto qualitativo e alto grau de reprobabilidade da conduta, e o outro quantitativo, significativa repercussão em determinado pleito. Seu exame exige a análise contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme circunstâncias na prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa. No mesmo sentido, quanto a ilícitos do artigo 30 das Leis das Eleições, o tribunal assentou que, para a procedência do pedido formulado na representação pelo artigo 30A, é preciso ainda aferir a gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser demonstrada tanto pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela ilegalidade qualificada marcada pela má-fé do candidato. Por fim, também entendo não ser o caso de remessa de cópias dos autos ao Ministério Público para apuração do crime que trata o artigo 26 da Lei Complementar 64 de 1990. Isso porque, não obstante ter concluído pela ausência de elementos probatórios para fins de configuração do ilícito, não é possível, ao meu ver, falar-se de arguições deduzidas de forma temerária ou de manifesta má-fé. Com isso em mente, concluo que, no caso, considerando a necessidade de prova clara e convincente acerca da prática do ilícito imputado para fins de aplicações de gravosas sanções previstas na norma, entendo que a instrução levada a efeito nos autos não atende o rigor necessário para assentar o juízo da condenação. Assim, ante o exposto, acompanho integralmente o relator e a como voto. Presidente. Agradeço a Vossa Excelência, que acompanha o ministro relator. Como voto, o eminente ministro vice-presidente Nunes Marques. Renovo os cumprimentos a todos, especialmente aos advogados das partes que contendem neste processo. Já adianto a preocupação, senhora presidente, de que meu voto seja maior do que o da ministra Estela, porque eu sempre sou muito rápido nos votos, mas eu vou tentar superá-la. Conforme relatado
Dessa forma, passa a análise do recurso ordinário interposto pela coligação Bora Trabalhar. Conforme relatado, os fatos que vieram à baila na AIGE podem ser sintetizados da seguinte forma. 1. Cessão de uso, doação irregular de veículo de transporte aéreo, helicóptero de propriedade de Osni Cipriani. 2. Uso da estrutura material e pessoal da AVAN, transporte aéreo, canais oficiais da empresa para veiculação de campanha, sala de gravação de lives e vídeos para redes sociais e coação de funcionários para promoção de campanha eleitoral com interferência direta de Luciano Hang. E 3. Financiamento de propaganda eleitoral por entidade sindical por meio da participação da 21ª Semana de Indústria Calçadista Catarinense em São João Batista, promovida pelo Sindicato das Indústrias de Calçados de São João Batista e Santa Catarina. Desde logo, assento que não identifique ilicitude pelo prisma do abuso de poder na participação do recorrido Jorge Seif no evento denominado 21ª Semana de Indústria Calçadista Catarinense ocorrida em São João Batista. A prova existente nos autos não indica ter havido a disponibilização de recursos especificamente para a campanha do então candidato ao Senado. Além disso, está bem determinado que o palanque montado para o evento foi franqueado aos demais candidatos presentes, sem ocorrência de tratamento privilegiado. Também em relação ao uso do helicóptero de propriedade do empresário Osni Cipriani, pessoa física, tal qual o TRE Santa Catarina, não identifiquei irregularidade capaz de justificar a inclusão no quadro fático da presente AIGE. A cessão da aeronave foi registrada na prestação de contas, tendo o órgão técnico atestado a regularidade da receita, inclusive no tocante à apreciação dada pelo prestador de contas ao bem recebido para uso temporário. Como se sabe, a aprovação das contas não impede o processamento, nem em situações com gravidade substancial, a procedência das ações eleitorais de cassação. Ocorre que, sobre o uso da referida aeronave, não paira qualquer dúvida apta a justificar a reprimenda desta justiça especializada, mormente no âmbito do abuso do poder econômico. Ainda quanto à questão específica do uso desse helicóptero, este foi indicado pelos recorridos como meio utilizado para fazer o deslocamento do então candidato no dia 20 de setembro de 2022 entre as cidades de Blumenau, Jaraguá do Sul, São Bento do Sul e Mafra. Apesar de ser possível, como se verá adiante, que esses trajetos não tenham sido realizados pela indigitada aeronave, isso não implica a irregularidade da respectiva cessão ou denota que a disponibilização para a campanha represente abuso do poder econômico por parte do proprietário Osni Cipriani. Passo a análise dos demais fatos alegados pelos recorrentes, iniciando pelos deslocamentos especificamente discutidos na inicial da AIGE. São impugnados 4 dias de campanha realizados pelo então candidato Jorge Seif. 10 de setembro de 2022, 20 de setembro de 2022, 24 de setembro de 2022 e 29 de setembro de 2022. Reconheço desde logo ser incontroverso que esses deslocamentos foram feitos em aeronaves diversas da indicada na prestação de contas. Apesar de não haver dúvida de que os deslocamentos impugnados na presente AIGE não foram declarados à Justiça Eleitoral, não considero possível concluir que essas viagens foram necessariamente feitas em aeronaves ligadas a Luciano Hang. Conforme constou no acórdão, os recorrentes não produziram qualquer prova para corroborar que os deslocamentos foram feitos na mesma aeronave de Luciano Hang. O fato de ter o empresário participado dos referidos eventos, por si só, não é suficiente para que se chegue à conclusão pretendida pelos autores da AIGE. Em síntese, o que se tem de incontroverso é o uso pelo então candidato, em apenas 4 dias de campanha, de transporte aéreo não declarado na prestação de contas. Lado outro, os recorrentes alegam, para conceder densidade à tese de abuso praticado pelos recorridos, que houve o uso da estrutura da empresa Havana na campanha, mormente no tocante à publicidade. Para tanto, indicam terem sido enviados e-mails pela empresa por meio do endereço eletrônico imprensa@avan.com.br, os quais continham ampla cobertura da campanha de Jorge Seif ao Senado Federal. Contudo, o que existe nos autos são apenas 3 e-mails, todos endereçados ao mesmo jornalista, Ricardo Mendonça, com o conteúdo mencionado. Apesar de haver menção de recebimento dos referidos e-mails por outros jornalistas, não se indicaram especificamente quais ou quantos profissionais os receberam ou ainda a sua repercussão. É de se reconhecer por óbvio que essa conduta não encontra abrigo na legislação eleitoral e, consequentemente, não poderia ter sido levada a efeito pelos recorridos. Entretanto, não identifiquei prova reveladora do alcance desses e-mails, inexistindo, via de consequência, elementos aptos a indicar a gravidade concreta dessa conduta. Friso que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar sequer o suposto impacto dessas publicações na eleição para o Senado em Santa Catarina.
O mesmo se diga em relação às supostas transmissões às quais teriam utilizado espaço ligado à empresa Avan. A par da petição inicial, apontar diversos links e colacionar fotos de publicações em redes sociais que teriam sido produzidas no ambiente ligado à multicitada empresa, ao analisar os indigitados links, tem-se 2 links de postagem no Instagram indisponíveis. 2 links do Instagram que não têm relação com o pleito 2022, apesar de tratarem sobre política e eleição. 3. Um link do YouTube indisponível. 4. 2 vídeos do YouTube sem relação com o pleito em Santa Catarina, um deles publicado após as eleições. 5. 3 links de postagem no Instagram com pedido de votos de Luciano Hang em favor do candidato Jorge Seife. Em síntese, as condutas ilícitas alegadamente praticadas são bastante limitadas. Mais que isso, não se fez prova da repercussão real dessas postagens do período eleitoral. Assim, temos o seguinte quadro fático: 4 viagens para eventos de campanha potencialmente feitas em aeronave não declarada, disparo de 3 e-mails diretamente do correio eletrônico da empresa Avan para divulgar a agenda do dono da empresa, coincidente com a campanha de Jorge Seife, e o uso de espaço relacionado à empresa em possivelmente 6 ocasiões para a produção de material de campanha que alimentou as redes sociais do então candidato. Com as devidas vênias àqueles que entendam de modo contrário, verifico não terem essas condutas, mesmo se analisadas em seu conjunto, o condão de justificar a cassação da chapa vencedora do último pleito de senador pelo Estado de Santa Catarina. Como se sabe, a ofensa à lei eleitoral jamais pode ser abstrata, ou seja, limitar-se à tipicidade pura e simples dos atos tidos por ilícitos. Em verdade, está consolidado na jurisprudência do TSE que as graves sanções impostas pelo artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 90, cassação do registro ou do diploma e decretação de inelegibilidade de 8 anos para os responsáveis pelas condutas tidas por abusivas, pressupõe que essas ações, além de reveladas por provas robustas, tenham gravidade apta a macular o pleito. Nesse sentido, cito a seguinte passagem da lavra do ministro Benedito Gonçalves. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o abuso de poder econômico ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de determinada candidatura. RESP 0608347 São Paulo, publicado no Diário 17 de novembro de 2023. Cumpre destacar no ponto a complexidade da disputa para o cargo de senador da República. Trata-se de campanha realizada em nível estadual, a qual pressupõe a realização de viagens quase que diariamente, bem como a realização de uma infinidade de atos de campanha. Nestes autos, conforme afirmei, discutem-se 4 deslocamentos aéreos e o uso de um endereço de e-mail e de um espaço para gravação de live pelo mais votado, em disputa que, repita-se, é uma das mais difíceis em nossa democracia. Para se ter rápida dimensão do pleito em questão, apresentaram-se para a disputa 11 candidatos. Os recorridos foram eleitos com 1.484.110 votos, 39,79% dos votos válidos, dentro do universo de 3.730.254 eleitores que compareceram às urnas no Estado. A diferença entre os eleitos e a chapa a qual obteve a segunda colocação foi de 875.897 votos. Destaco no ponto que as 2 candidaturas adversárias mais votadas obtiveram somadas 1.048.683 votos, ou seja, obtiveram juntas 435.427 votos, a menos que a chapa eleita ao Senado Federal encabeçada pelo recorrido Jorge Seife. Ainda quanto ao ponto, chama bastante atenção o fato que o senador eleito superou em mais de 200 mil votos a votação obtida pela campanha presidencial do atual presidente da República no estado de Santa Catarina. Para além disso, os eleitos sequer atingiram o teto imposto para o cargo em disputa. O limite estabelecido era da ordem de 4.447.000 e os gastos se limitaram em torno de R$ 3.262.000. É de conhecimento comum que, para a procedência das ações às quais investiga o abuso do poder econômico, não se exige a demonstração matemática do impacto das condutas tidas por abusivas, bastando apenas a comprovação da sua gravidade. Em situações como a destes autos, contudo, não se justifica a aplicação das graves punições inerentes ao abuso de poder a ilícitos os quais não violaram a normalidade do pleito ou impactaram, sequer remotamente, a disputa entre os candidatos.
Tenho, em síntese, que os atos praticados, apesar de antijurídicos, não são graves a ponto de atender aos critérios estabelecidos por nossa jurisprudência, tanto no aspecto qualitativo como no quantitativo, de forma a não se justificar o provimento do recurso ordinário interposto. Finalmente, cumpre sublinhar que, mesmo se estivéssemos diante de caso limítrofe, nossa jurisprudência rejeita a cassação dos eleitos em observância ao princípio de indúbio pró sufrágio, segundo o qual a expressão do voto e a soberania popular merece ser preservada pelo Poder Judiciário. Precedente no recurso ordinário 06.086.33 Tocantins, de relatoria de Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Ante o exposto, senhora presidente, voto no sentido de não conhecer do agravo em recurso especial de Jorge Seife Júnior, Adriano, Roger, Sense e Hermes Clã e nego o provimento ao recurso ordinário para manter, via de consequência, inalterado o acórdão regional nos termos do voto do relator e também parabenizando Sua Excelência pelo seu voto. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Nunes Marques também vota no mesmo sentido do relator, como vota o eminente ministro André Mendonça. Renovando os cumprimentos, senhora presidente, eu também protestando pela juntada de voto escrito, como chego à mesma conclusão do eminente relator e daqueles que me antecederam, eu apenas manifesto o acompanhamento ao eminente relator, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência, que também vota no mesmo sentido do ministro relator, como vota o eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Senhora presidente, renovo os cumprimentos, nada tenho a acrescentar aos votos já proferidos, oportunamente juntarei voto escrito e também acompanhando integralmente o voto do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, como vota o eminente ministro Vilas Boas Cueva. Senhora presidente, examinados detidamente os autos, acompanho o eminente relator por não vislumbrar prova robusta e segura apta a justificar a procedência da AEG, especialmente à luz da jurisprudência consolidada desta Corte, quanto aos ônus probatórios exigidos para a configuração do abuso de poder. Quanto à cessão de helicóptero por pessoa física, ainda que se reconheça eventual impropriedade contábil quanto à forma de declaração do combustível ou do serviço de pilotagem, trata-se de irregularidade de reduzido impacto econômico, correspondente a menos de 1% das despesas de campanha, sem relevância jurídica suficiente para caracterizar abuso, sobretudo porque a doação foi declarada, a fonte era lícita e inexiste demonstração de gravidade concreta. Quanto à alegação de uso de aeronaves das lojas Avan, embora haja plausibilidade quanto a inexatidões ou omissões pontuais na prestação de contas em determinadas datas, não se comprovou que tais deslocamentos tenham ocorrido com aeronaves pertencentes à pessoa jurídica, o que afasta a tese de recebimento de recursos de fonte vedada. A prova produzida não ultrapassa o plano indiciário, sendo insuficiente para sustentar juízo condenatório em sede de AEG. Tampouco se demonstrou de forma minimamente consistente o alegado uso da estrutura física de pessoal ou dos meios de comunicação das lojas Avan em benefício da candidatura. Fotografias isoladas, postagens pontuais e e-mails esparsos não permitem inferir atuação institucional ou sistemática da empresa, conforme exige a jurisprudência desta Corte. No tocante ao suposto financiamento de propaganda por entidade sindical, o conjunto probatório revela que a participação do candidato em evento setorial foi episódica, sem conteúdo eleitoreiro relevante e sem repercussão, inexistindo elementos que caracterizem doação indireta ou financiamento irregular de campanha. Por fim, ainda que se admitisse, em tese, a ocorrência de falhas parciais na prestação de contas relativas a deslocamentos aéreos, os fatos descritos não ostentam gravidade qualitativa ou quantitativa nos termos do artigo 22, inciso 16, da Lei Complementar 64. Os valores envolvidos são reduzidos, não se demonstrou uso de fonte vedada, nem reprovabilidade acentuada ou impacto relevante na normalidade e legitimidade do pleito. Diante dessas razões, nego o provimento ao recurso ordinário nos termos do voto escrito, que ora faço juntar aos autos. É como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência, que também vota no sentido de acompanhar o voto do ministro relator. Também eu estou acompanhando a conclusão do voto do ministro relator e, embora vá fazer juntada de voto, gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, como foi dito desde o voto do ministro relator, eu vou usar a expressão de Sua Excelência, dialogando com o voto da relatora,
a comprovação de fatos com provas indiciárias do ocorrido. O que não há é prova cabal que possa levar a uma cassação de mandato neste caso. Não há dúvida, e acho que todos os votos até aqui demonstram exatamente a ocorrência de dúvida muito razoável e agora encarecida no voto do ministro Vilas Boas Cueva, no sentido da plausibilidade do que é alegado. A plausibilidade, ou nos termos do voto do ministro Floriano, não é suficiente que leve à conclusão buscada neste recurso pela singela circunstância de que são provas indiciárias que, de alguma forma, iriam contra a soberania do voto popular, que, neste caso, como também demonstrado, não chegou ao ponto de comprometer a integridade da votação feita, pela circunstância de que a diferença de votos é muito significativa e o impacto, portanto, não teria sido suficiente, embora na nossa jurisprudência, nos termos da legislação vigente, isso não seja suficiente para afastar a gravidade de ilícitos cometidos. Quanto à participação no palanque do sindicato calçadista, na verdade, ali foram convidados todos os outros participantes ou candidatos também. Pelo menos o que se alega é que estaria aberto a todos, embora o comparecimento comprovado tenha sido do recorrido, do primeiro recorrido. Por outro lado, a questão mais grave, que seria do uso da aeronave, não se tem uma prova cabal de que ele estivesse nesta aeronave, neste voo, embora o percurso feito durante nas datas indicadas leve a ser uma ilação muito plausível de que tenha sido feito realmente na aeronave e, como se afirmou, o julgamento das contas, que considerava a inclusão, além da aeronave, de pagamento de serviço de pilotagem e de combustível, não tem uma prova cabal de que tenha sido feito naquele caso e por pessoa jurídica, o que destoaria da legislação e da jurisprudência, inclusive da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade mencionada mais de uma vez nesse julgamento. Ademais, além do impacto, as transmissões que teriam sido feitas na empresa que é indicada não também está devidamente demonstrada pela ausência de logos ou de locais com a indicação precisa que possa levar à cassação ou ao provimento deste recurso, com a conclusão, portanto, contrária ao que foi posto nas urnas de Santa Catarina com relação à eleição para senador num cargo, portanto, majoritário, como aqui afirmado pelo ministro Nunes Marques, de dificílimo contexto eleitoral e, portanto, com este número de votos tão representativo da vontade popular, seria necessário que a prova fosse contundente, cabal, taxativa e não um conjunto de ilações ou de indícios que levam à plausibilidade do que é adotado. Tem-se um conjunto de dados que poderiam levar perfeitamente à conclusão que é buscada pelo recorrente, entretanto, para o provimento do recurso seria imprescindível que houvesse a prova definitiva, que não parece ter sido feito, nem mesmo após as diligências que sustentam mais uma vez que pode, como se tem juntada, por exemplo, nos autos de irregularidade no abastecimento do helicóptero, baseado em matéria jornalística. E este Tribunal Superior Eleitoral tem dito que, sobre o abuso de poder, já se decidiu mais de uma vez que a comprovação há que ser cabal, nunca podendo ser duvidosa. Por essas singelas razões, eu estou acompanhando a conclusão do voto do ministro relator, também no sentido de negar provimento ao recurso e também ter como prova indiciária e não cabal o que foi apresentado e proclama o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator, também negando o pedido que tinha sido formulado de encaminhamento dos autos ao Ministério Público. Não é isso, ministro Floriano? Que aí é o provimento, nega-se provimento ao recurso e o recorrido pede que seja encaminhado ao Ministério Público, que também Vossa Excelência indefere. Eu também estou acompanhando e proclamando o resultado no mesmo sentido proclamado, portanto.
Agradeço às senhoras advogadas, senhores advogados. Apregou para julgamento da relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques, com vista ao ministro Nunes Marques, o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-061-71, procedente de Belo Horizonte, sendo agravante Mauro Henrique Tramonte e agravada coligação BH Sempre em Frente. É um agravo interposto contra a decisão pela qual foi mantido o acordo do Tribunal Regional Eleitoral Mineiro, que confirmara a sentença julgando procedente representação por suposta prática de propaganda eleitoral antecipada negativa por impulsionamento nas eleições de 2024. Na sessão virtual de 18 a 28 de abril de 2025, o ministro Floriano votou no sentido de negar provimento ao agravo e antecipou o pedido de vista. O eminente ministro Nunes Marques, que tem a palavra agora. Agradeço, senhora presidente, renovo os cumprimentos a todos. Como já fiz em julgamentos anteriores, o meu voto, que protesto peço permissão para juntar posteriormente, se assenta na jurisprudência desse tribunal, que fixou o entendimento de que para o pleito de 2024, ficou estabelecido que a crítica de conteúdo político para a qual foi realizada a contratação de impulsionamento de conteúdo não está protegida pela dicção do artigo 36A, razão pela qual menciono vários precedentes nesse sentido e acompanho o relator negando provimento ao agravo interno. O eminente ministro Nunes Marques, portanto, vota no sentido de acompanhar o relator. Eu indago da senhora ministra e dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-358-20, procedente de Jacareí, São Paulo, relatada pelo eminente ministro André Mendonça, sendo agravante Hamilton Ribeiro Mota e agravada coligação Jacareí segue mudando. Este é um agravo interposto contra a decisão pelo qual foi mantido o acordo do Tribunal Regional Eleitoral Paulista, confirmando sentença que julgara parcialmente procedente representação ajuizada por propaganda eleitoral irregular, por impulsionamento nas eleições de 2024. Portanto, mesmo tema do anterior, tem a palavra o eminente ministro André Mendonça. Agradeço, senhora presidente, também renovando os cumprimentos. Eu, como já compartilhei o voto, farei a leitura da emenda correspondente, estando à disposição dos eminentes ministros. É ônus do agravante insurgir-se especificamente contra os fundamentos da decisão combatida. A ausência de vertical impugnação atrai a incidência do óbice processual previsto na súmula de número 26 deste TSE. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é irregular o impulsionamento de propaganda eleitoral realizado em desacordo com os requisitos previstos no artigo 57C da Lei 9.504, de 97, e no artigo 29, parágrafo 5º, da Resolução TSE 23.610, de 2019, os quais exigem a indicação de forma clara e legível do número do CNPJ do candidato ou do CPF da pessoa responsável pela campanha. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é de que, estando devidamente fundamentada a decisão regional pela qual foi fixada a multa em patamar superior ao mínimo legal, com base nas circunstâncias do caso concreto, não há que se falar em redução do valor, tampouco em violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O alinhamento do acórdão regional com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior atrai também a incidência da súmula de número 30 do Tribunal. Agravo regimental em relação ao qual voto para se negar provimento. É como voto, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O ministro André Mendonça, relator, nega provimento ao agravo. Eu indago da senhora ministra e dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-034-31, procedente de Osasco, São Paulo, relatado pelo eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, sendo agravantes coligação para seguir cuidando de Osasco e outros, e agravada coligação Osasco em boas mãos. Este agravo foi interposto contra a decisão pela qual foi reformado o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral Paulista, julgando representação ajuizada em razão de propaganda eleitoral irregular nas eleições de 2024. Tem a palavra o eminente ministro, relator Antônio Carlos. Muito obrigado, senhora presidente. Eu
Peço licença para seguir pela ementa e, se houver necessidade, alguma dúvida, eu estou à disposição para esclarecer. Na origem, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo deu provimento ao recurso eleitoral interposto pelos agravantes para julgar improcedente o pedido na representação por propaganda eleitoral irregular mediante a utilização de material publicitário com efeito de outdoor, afastando a multa imposta na sentença. O acórdão regional foi objeto de recurso especial, a que foi negado seguimento pela presidência da Corte Regional ante a incidência do enunciado número 24 da súmula desse tribunal. Na sequência, foi interposto agravo em recurso especial. Agravo interno interposto da decisão pela qual foi dado provimento ao agravo em recurso especial e ao recurso especial eleitoral, reformando o acórdão regional e restabelecendo a multa aplicada na sentença. Há duas questões em debate. Se a decisão monocrática procedeu ao reexame de prova, vedado pelo enunciado número 24 da súmula desse Tribunal Superior, ao reformar o entendimento do aresto recorrido. E se o acórdão regional se encontra em consonância com o entendimento desse Tribunal Superior, atraindo a incidência do enunciado número 30 da súmula de jurisprudência deste TSE. O tribunal local afastou o efeito visual de outdoor pela utilização do Indy Banners impugnados aos seguintes fundamentos. Primeiro, o caráter móvel dos engenhos. Segundo, as propagandas trazem imagens de diversos candidatos. E terceiro, não há justa posição do material. Considerados o contexto fático descrito e as provas delineadas no acórdão regional, foi realizado o reenquadramento jurídico dos fatos, o que não se confunde com o reexame de provas e, por isso, não esbarra no óbice descrito no enunciado número 24 da súmula de jurisprudência do TSE. E no voto, senhor presidente, eminentes colegas, no voto que submeto aos colegas, nas folhas 9 e 10, eu reproduzo fotografias desses artefatos. Esse Tribunal Superior já assentou, configura propaganda irregular o uso de artefatos que, dadas as características, causam um efeito visual de outdoor, sendo irrelevante a forma, a posição em que colocado ou a mobilidade e transitoriedade do material publicitário para a incidência do artigo 39, parágrafo 8º da Lei das Eleições, e cito o precedente nesse sentido. A vedação ao uso de outdoor e assemelhados objetiva conferir tratamento isonômico aos atores eleitorais, considerado o alto custo, o elevado espectro de eleitores atingidos e a deferência aos que agiram em conformidade com o regramento, bem como visa ao resguardo do meio ambiente e da mobilidade urbana, haja vista a poluição visual inerente a esse instrumento publicitário. Os argumentos dos agravantes de que as propagandas trazem imagens de diversos candidatos, bem como os Windy Banners, não passam juntos a mesma mensagem, não reproduzem uma única imagem, não prosperam, tendo em vista que é irregular a justaposição de várias propagandas eleitorais menores quando essas ultrapassam no conjunto o limite de 4 metros quadrados, independentemente se ladeados ou intercalados por espaços vazios ou por propaganda de outros candidatos. Cito precedente nesse sentido. Por isso, senhora presidente, eminentes colegas, eu estou desprovendo o agravo interno. O eminente ministro Antônio Carlos, relator, nega provimento ao agravo e o indado da senhora ministra, dos senhores ministros, se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Apregou para continuidade de julgamento o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0602-085-37, procedente de Brasília, sendo relatada pelo eminente ministro Nunes Marques e que está com vista ao ministro Floriano de Azevedo Marques. Nesse caso, o agravante é Rafael Cavalcante Prudente, é um agravo interposto contra a decisão pela qual foi mantido o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que julgara aprovadas com ressalvas às contas de campanha do candidato a cargo de deputado estadual nas eleições de 2022. Na sessão virtual de 7 a 13 de novembro de 2025, o eminente ministro Nunes Marques negou provimento ao agravo, tendo sido acompanhado por mim pela ministra Isabel Galotti e então antecipou o pedido de vista. O ministro Floriano de Azevedo Marques não vota nesta assentada o eminente ministro Vilas Boas Cueva,
porque a ministra Isabel Galotti já voltara, e eu passo a palavra, então, ao eminente ministro Nunes Marques. Ministro Floriano. A ministra Carmen passa um papel para o ministro Nunes. Eu sou relator eu pedi vistas. É o contrário. É o contrário. Então, passo a palavra ao eminente ministro Floriano. Vistor. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos ministros, muito rapidamente, eu pedi vistas porque me chamou a atenção o tema debatido sobre se gastos de reforma de imóvel alugado para comitê de campanha, de modo a devolvê-lo à condição anterior a uso como comitê e entrega para o proprietário, tinha caráter de gastos com sanções e, portanto, despesa glosável. Mas, indo aos autos, eu noto que há aqui um óbice de chegar a esta avaliação por conta da incidência da súmula 26, e isso impede que a discussão seja feita, haja vista que o debate perece por falta de documentação idônea, o que torna absolutamente correto o entendimento do senhor relator, razão pela qual acompanho integralmente. Agradeço a Vossa Excelência, que então acompanha o eminente ministro relator em seu voto, no sentido de negar provimento ao agravo, como voto o eminente ministro André Mendonça. Vossa Excelência está sem áudio. Não? Sim, agora sim ouvimos perfeitamente. Muito obrigada. Agradeço, senhora presidente. Renovando os cumprimentos, eu acompanho o eminente relator, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência, como vota o eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Também, senhora presidente, acompanho o relator. Agradeço a Vossa Excelência, como vota a ministra Estela Aranha. Senhora presidente, eu acompanho o relator. Agradeço a Vossa Excelência e proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Apregou rapidamente as 4 listas desta pauta, que elas foram fixadas no quadro ao lado da entrada do plenário. Os processos foram previamente divulgados. A primeira é a lista número 1, de relatoria do ministro André Mendonça. São 5 processos, nos quais constam agravo regimental em agravo, em recurso especial eleitoral, e em todos os casos o eminente ministro relator nega provimento aos agravos. Eu indago da senhora ministra e dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 1, de relatoria do eminente ministro Vilas Boas Cueva. São 2 casos de embargo de declaração em agravo regimental em recurso especial eleitoral, e nestes casos o eminente ministro rejeita os embargos. Eu indago da senhora ministra e dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Lista número 1, de relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques. É um agravo regimental em agravo em recurso especial eleitoral, não conhecido pelo ministro relator. Indago da senhora ministra e dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo nos termos do voto do relator. Lista número 2, de relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques, é um agravo regimental em recurso especial eleitoral, ao qual o eminente ministro nega provimento, e eu indago da senhora ministra e dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. A ministra Estela Aranha traz em mesa, caso que considera de urgência, para exame e decisão deste Tribunal Superior Eleitoral, a representação número 0600-094-79, procedente do Distrito Federal, sendo representantes Partido Missão e outro, e representados Luiz Inácio Lula da Silva e outros. Tem a palavra a ministra Estela Aranha, relatora. Obrigada, senhora presidente, pela sensibilidade do caso e também pela proximidade do evento e de inclusão em mesa dos pedidos de liminares pleiteados, prestigiando com isso o pronunciamento do colegiado deste tribunal acerca da matéria, o que há de conferir maior segurança jurídica e estabilidade à controvérsia. Destaco que há 2 representações com o mesmo contexto fático postas em julgamento. Fiz uma decisão para cada processo, mas o teor da fundamentação é em todo muito semelhante, de modo que, para poupar os pares, lerei a fundamentação uma única vez, a qual se aplica às 2 representações. Trata-se de representação eleitoral com pedido de liminar, ajuizada pelo Partido Missão e por Kim Patroca
Kataguiri, em face de Luiz Inácio Lula da Silva, Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmico de Niterói e Partido dos Trabalhadores, sob a alegação de ocorrência de propaganda eleitoral antecipada. Narram os autores que a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói terá como tema em seu desfile uma homenagem ao atual presidente da República e pré-candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva. Aponta que, nos ensaios das escolas de samba de Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, realizado no dia 31/1 de 26, a escola de samba representada apresentou sua estrutura de desfile em clara apologia ao declarado pré-candidato à reeleição. Afirma que a letra do samba enredo traz outros elementos eleitoreiros que têm um inequívoco potencial de beneficiar a reeleição do atual presidente da República, notório pré-candidato, dentre eles o número da urna. Aduz que nenhum outro pré-candidato terá o mesmo espaço e o mesmo tempo para a divulgação de sua imagem e de sua trajetória. Ademais, o refrão do samba enredo foi muito utilizado na campanha eleitoral do representado Lula em 2022 e isso tem o poder de sugestionar o eleitorado diante do recall natural entre as campanhas eleitorais, seus jingles e suas propagandas. Informa que o próprio candidato representado irá comparecer na Marquês de Sapucaí para participar do desfile da referida escola e, nesse sentido, junta trecho de reportagem jornalística. Também explica que o Sambódromo tem a capacidade de receber cerca de 72 mil pessoas e que há estimativa de ao menos 35 milhões de pessoas que assistam à programação nos dias do desfile. Aponta que o governo federal destinou 12 milhões de verbas públicas a 12 escolas do Grupo Especial no Carnaval do Rio de Janeiro, sendo que a Escola Acadêmica de Niterói receberá 1/12 desse valor. Nesse sentido, entende haver possível conduta vedada. Para embasar o pedido de liminar, afirma que a probabilidade do direito é de fácil comprovação com a juntada dos documentos que demonstram a propaganda eleitoral antecipada e o possível futuro cometimento, em tese, das condutas vedadas previstas no artigo 73, 1 e 3 da Lei 9.504 de 97. O risco da demora, por sua vez, diz respeito à proximidade da data do desfile oficial da escola de samba representada. Com isso, requerem a concessão de liminar para que a escola de samba representada seja proibida a entoar no seu ensaio técnico, no seu desfile, jingle de campanha do representado Lula, o representado Lula seja proibido de participar pessoalmente do desfile e os representados Lula e PT sejam proibidos de utilizar e publicar as imagens do desfile em suas redes sociais e principalmente na propaganda eleitoral que será realizada a partir do 16 de agosto de 26. Antes da apreciação da inicial, os representantes juntaram nova petição e, na peça, incluíram um vídeo publicado nas redes sociais do partido do representado, o que, em sua ótica, escancara a configuração de propaganda eleitoral antecipada. Nesses termos, requerem a extensão do pedido de liminar com a inclusão das publicações aqui relacionadas de modo a determinar que o provedor de aplicação Meta remove 24 horas as publicações identificadas. É o relatório decido. Preliminarmente, anoto que as representações por propaganda podem ser propostas por qualquer partido político, federação de partidos, coligações, candidato e candidato, nos termos do artigo 3º da Resolução do TSE 23608 de 2019. Consoante o entendimento desse tribunal, no caso de candidatos, a legitimidade para a proposta de representações por propaganda eleitoral está limitada à circunscrição eleitoral do pleito e, com isso, a condição de candidato ao cargo de deputado federal não confere legitimidade para representar contra candidato a presidente da República por suposta propaganda eleitoral. Eu cito aqui esta decisão e, com isso, falece legitimidade ativa ao segundo representante. Por sua vez, o exame preambular de mérito da controvérsia não autoriza, com base nos argumentos suscitados, o deferimento do pedido de liminar pleiteado. Em análise dos autos, registro que a concessão de tutela de urgência é medida excepcional e que exige concomitantemente a presença de plausibilidade jurídica do pedido, fumus boni iuris, e o perigo da demora da prestação jurisdicional, periculo in mora. Nesse sentido, a plausibilidade jurídica é verificada a partir da perspectiva do êxito da pretensão aferida, por sua vez, segundo o exame perfunctório de sua admissibilidade, de sua provável procedência e de sua concordância com a jurisprudência dominante deste Tribunal Superior.
E aqui eu faço uma citação do relator, ministro Mário Campbell Marx. Com isso em mente, recorto de início o quadro fático-jurídico trazido na presente representação. A parte autora aduz, em suma, que a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói terá como tema do seu desfile uma homenagem ao atual presidente da República e pré-candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva. Com isso, tece considerações acerca do conteúdo do samba-enredo, da provável presença do pré-candidato no desfile e do financiamento do evento e de sua repercussão. No caso dos autos, o pedido de liminar é voltado à escola de samba representada, para que ela seja proibida de entoar o samba-enredo que, na ótica autoral, consubstancia jingle de campanha e ao pré-candidato e ao seu partido representados, no sentido de proibição de participação do pré-candidato no evento, de utilização e publicação das imagens do desfile. Cumpre primeiro distinguir que a diferença entre propaganda eleitoral, campanha e pré-campanha, propaganda eleitoral antecipada lícita, é central no direito eleitoral brasileiro, porque envolve uma calibragem constitucional entre a liberdade de expressão e a participação política, a Constituição Federal, artigos 5º, incisos 4º, 9º, artigo 14, a igualdade de chances entre candidatos, artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, a normalidade e a legitimidade das eleições. A propaganda eleitoral propriamente dita exige pedido explícito de voto, divulgação de candidatura já formalizada, pedido de voto em favor de um número, partido ou cargo, uso de meios típicos de campanha, como propaganda em horário eleitoral, impulsionamento dentro dos limites legais, material gráfico permitido, entre outras coisas. O TSE afirmou maior detalhamento legal, consoante do artigo 3A da Resolução 23.610 de 2019, em que é considerada propaganda antecipada plausível de multa aquela divulgada extemporaneamente, cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral e local vedado, ou por meio, forma, instrumento proscrito no período eleitoral. Ademais, o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução vote em, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo. Conforme dispõe o artigo 36 da Lei 9.504, a propaganda eleitoral somente é permitida após 15 de agosto do ano da eleição. O artigo 36A da mesma norma, por sua vez, disciplina que não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais de pré-candidatos, participar de debates, entrevistas, eventos, defender plataformas políticas e alguns outros atos que são elencados na lei e que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou em diversas oportunidades em variados temas, contrariamente à censura. Isso porque a Constituição do Brasil proíbe qualquer censura, de modo que o exercício da liberdade de expressão não pode ser cessado pelo Estado ou particular na ADI 4815 do Distrito Federal, relatado pela ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno em 2016. Em sentido igual, afirmou por mais de uma vez que a censura governamental emanada por qualquer um dos três poderes é expressão odiosa de face autoritária do poder público, STF, ADPF 130, ministro Aedes Bilico, Tribunal Pleno em 2019. Ressalto também que o Supremo Tribunal Federal já afirmou a compreensão de que a liberdade de expressão política ocupa posição preferencial no sistema constitucional. Em precedente mais próximo, nessa área eleitoral, entendeu o STF ser inconstitucional a vedação legal da sátira a candidatos em pronunciamento que ressalta a relevância da liberdade de manifestação do pensamento em contexto político eleitoral. No julgamento da DI 4451 do Distrito Federal, o relator ministro Alexandre de Moraes, 2019, expôs que aquele tribunal que a democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois essa constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que, por sua vez, é valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático, e, por isso, tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade, possibilidade, disposição de crítica e das mais variadas opiniões sobre os governantes.
Em primeira leitura, que faço dos referidos pedidos, entendo que seu acolhimento atenta contra o disposto do inciso 9º, artigo 5º da Constituição Federal, o qual dispõe que é livre a expressão da atividade artística, independente de censura ou licença. Em mesmo sentido, dispõe o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos que todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento e expressão, sendo que esse direito inclui a liberdade de procurar, receber, difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem considerações de fronteira, verbalmente, por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de escolha. Ademais, o exercício desse direito não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores. Registro também o teor do artigo 220 da Constituição da República, o qual dispõe sobre o enfoque da comunicação social, que é a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrições, norma que se encontra alinhada aos demais dispositivos mencionados. Em sentido semelhante, anoto que esse tribunal já afirmou que é teratológica, porquanto reveladora de censura judicial prévia, tutela inibitória genérica que vincula a manifestação do cidadão futura e incerta a parâmetros legais abertos, vagos, cujos precisos limites ainda são controversos no âmbito da justiça eleitoral, inclusive nessa corte, no MS 0604356887 do Rio de Janeiro, relator ministro Admar Gonzaga, em 2018. Neste precedente, foi afirmado que a proibição da manifestação não pode ser embasada em filtro fluido, incerto e impreciso, sendo necessário e mais adequado prestigiar os preceitos constitucionais estampados no artigo 5º, 4º e 9º da Constituição Federal, segundo os quais é livre a manifestação de pensamento, vedado anonimato e de comunicação não sujeita à licença ou censura prévia. Vale salientar, por isso, que o período pré-campanha, que é compreendido como espaço de formação da opinião pública e restringir manifestações artísticas e culturais previamente, per se, simplesmente por se ter notícia de conter manifestações políticas, configuraria censura prévia, indireta e restrição desproporcional ao debate democrático, mesmo que apresentado no pedido indícios de um possível futuro cometimento de ilícito. Importante rememorar que nas eleições de 2022, esse tribunal recebeu uma representação ajuizada pelo Partido Liberal em desfavor da empresa Lollapalooza Brasil Serviços de Internet. Naquela oportunidade, em 27 de março de 2022, o ministro Raul até deferiu parcialmente a tutela antecipada formulada dando a realização manifestação de propaganda eleitoral no evento, por parte de músicos e grupos musicais que se apresentariam no festival. A referida tutela, no entanto, foi posteriormente revogada diante do pedido de desistência, tendo o ministro relator salientado que a parte autora teria dado a entender que a organização do evento estava promovendo propaganda política ostensiva, etc. Para além do pedido de desistência, é importante anotar que a preocupação do ministro relator à época quanto à liberdade de manifestação artística, tema no presente caso, também se mostra extremamente sensível. Diante desse panorama constitucional, supralegal, legal, regulamentar e jurisprudencial, em uma primeira análise, próprias dos pleitos liminares, compreendo não ser possível, no caso concreto, deferir a tutela em desfavor do ato de manifestação futuro, uma vez ainda incerto o enquadramento dos fatos ao conceito de propaganda extemporânea. A própria parte autora, em sua inicial, embasa a pretensão em um possível futuro cometimento do ilícito. Com efeito, mesmo com os elementos constantes dos autos acerca dos ensaios, não é possível antecipar sequer o fato que o primeiro representado participará desse desfile e, se eventualmente, nesta ocasião, será cometido algum ilícito eleitoral. Como mencionado, o pedido formulado não se limita à apreciação do fato concreto já ocorrido ou devidamente delimitado. Ao contrário, busca-se que o tribunal estabeleça de forma prévia e abstrata um rol de condutas potencialmente ativedadas durante um evento futuro. Tal pretensão desloca o provimento jurisdicional da liminar para um campo que não lhe é próprio, não sendo cabível a expedição de comandos normativos gerais sob a roupagem de decisão judicial.
A formulação de lista prévia de condutas hipotéticas, cuja ocorrência nem sequer se sabe se vai se concretizar, se assemelha à atuação de natureza normativa típicas ou do Poder Legislativo, quando vai exercer uma função de produção normativa geral e abstrata, ou do próprio tribunal em seu caráter regulador, quando edita normas de resoluções de caráter geral nos termos do artigo 23 do Código Eleitoral. Não cabe, contudo, em sede de tutela provisória, converter o juízo concreto em uma instância regulatória preventiva. Esse deslocamento de função poderia trazer ainda um risco hermenêutico de enumeração exemplificativa com uma relevância consequência sistêmica. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a ferição de propaganda irregular ou de outros ilícitos eleitorais deve observar as circunstâncias fáticas e o contexto em que são praticados, vedando-se interpretações ampliativas ou restritivas indevidas quando em análise jurisdicional. A elaboração judicial de um rol exemplificativo de cogitação de futuras condutas pode gerar também, a contrário senso, a interpretação de que as condutas não mencionadas estariam implicitamente autorizadas ou que teria havido juízo prévio da licitude sobre manifestações futuras não examinadas. Tal efeito comprometeria a coerência do sistema repressivo eleitoral, que é estruturado sobre análise caso a caso e conforme reiterado em precedentes dessa Corte, de que a caracterização da propaganda irregular depende da análise das circunstâncias fáticas concretas, não sendo possível um juízo abstrato desvinculado de contexto específico. Assim, não compete ao juízo em sede liminar estabelecer rol hipotético de condutas futuras, cuja ocorrência nem sequer se sabe se virá a concretizar e muito menos combinar penalidades antecipadas para eventos incertos. Ressalta-se que essa impossibilidade, que impede o deferimento desta liminar, não obsta, em caso de eventual irregularidade, seja apurado depois, que seja feito seu exame nos termos previstos pela legislação vigente. A corroborar a incerteza dos fatos, que afasta a probabilidade do direito necessário para o acolhimento do pleito liminar, ressalto o teor do despacho proferido nos autos 001-725-2026-2 do Tribunal de Contas da União, em que se negou o pedido cautelar formulado em representação ajuizada ao argumento de ocorrência de possível desvio de finalidade da destinação de recursos públicos à Liga Independente de Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Naquele ato, o ministro relator afirmou: não há qualquer elemento presente nos autos que apontem qualquer favorecimento à Escola Acadêmica de Niterói em relação às demais componentes do Grupo Especial do Carnaval, ou mesmo indícios mínimos apontando que tais repasses tenham sido realizados em face de possível homenagem ao Presidente da República. Pelo contrário, os elementos apontam, em análise perfunctória, tratar-se de repasse geral destinado à Embratur Aliesa, em virtude do termo de cooperação com a finalidade de potencializar a visibilidade internacional do Brasil como destino turístico, utilizando o Carnaval como plataforma estratégica de promoção cultural, turística e institucional. Também na ótica do financiamento do evento, um dos argumentos usados pela parte autora não é possível assentar necessária probabilidade de direito. Anoto que esse tribunal tem a compreensão no sentido que a utilização de forma reiterada de showmício e eventos assemelhados como meio de divulgação de candidaturas com intuito de captação de voto é grave e caracteriza abuso de poder econômico. Aqui o RESP 325003 de Minas Gerais, ministro Luiz Roberto Barroso, em 2019. No entanto, essas restrições não alcançam a liberdade de engajamento político da classe artística, referência à AIGE 06-12-271-20 do Distrito Federal, relator ministro Benedito Gonçalves, de 22, já havendo o STF fixado que tais pessoas podem manifestar seu posicionamento político em shows e apresentações, ADI 5970 do Distrito Federal, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, em 22. Nesse aspecto, entende o TSE que, em uma democracia, é lícito que integrantes da classe artística decidam emprestar a imagem pública construída ao longo da carreira, não raro definida a partir de ideais compartilhados com seus fãs, a uma determinada candidatura ou a qualquer bandeira. Nesses termos, há de se repudiar a formatação ideológica da produção artística associável à aniquilação da individualidade e da potência humana criativa, mas isso não ocorre na hipótese em que artistas, no pleno exercício de sua liberdade de expressão, ocupam a arena política, manifestando opiniões e preferência de voto. E, em arremate, em tudo aplicável ao presente caso, concluiu que esse tribunal há um elemento que permanece intangível, que é a liberdade das pessoas artísticas para manifestar sua opinião política em modos idênticos
ou de qualquer cidadão ou cidadã, AIGE 06-12-271-20, Distrito Federal, Benedito Gonçalves, ministro Benedito Gonçalves, de 22. Como expus, o que a legislação veda é o pedido explícito de voto em circunstâncias que não encontram juízo de certeza nesta primeira análise do caso e o financiamento de campanha do ato, elemento que também não se evidencia nos autos, notadamente pelas razões já expostas pelo Tribunal de Contas da União. Assim, eventual ilícito, portanto, mesmo sob os contornos de abuso eleitoral, eles devem ser apurados a posteriori, de acordo com a legislação. No que tange ao pleito de remoção de conteúdos de redes sociais formulados em aditamento inicial, anoto que RES TSE 23610 de 2019 dispõe no seu artigo 38 que a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência política possível no debate democrático, ademais, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdos divulgados na internet serão limitadas na hipótese que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações das regras eleitorais ou ofensas de direitos de pessoas que participam do processo eleitoral. No caso, os autores trazem a publicação de redes sociais do partido representado, as quais, em sua ótica, estariam desvirtuando suposta homenagem à figura pública e, consequentemente, configurando propaganda eleitoral antecipada. Ocorre que, como visto em primeira análise, não é possível, neste presente momento, classificar tal ato como propaganda eleitoral antecipada, de modo que, consequentemente, não consubstancia propaganda eleitoral antecipada a simples reprodução desses fatos nas redes sociais do partido. E, nesse sentido, por ora, não vislumbro a probabilidade de direito invocado sem prejuízo de estudo mais profundo na oportunidade que sobrevirá em razão do julgamento da representação. Ante o exposto, indefiro-me liminar e extingo parcialmente o processo sem resolução de mérito, unicamente em relação ao segundo representante, diante da ilegitimidade ativa, remanescendo no polo ativo apenas o primeiro representante. Anote-se o pedido na PGE, e aqui tem as devidas citações. Presidente, eu também gostaria de trazer aqui, porque tem dois casos, e no segundo caso também existe no pedido uma tônica voltada a uma possível prática de abuso, e nesse sentido, só fiz apenas alguns acréscimos ao tema, que seriam esses. Nesses termos, anoto que a jurisprudência do TSE é absolutamente consolidada de que o abuso de poder exige contexto eleitoral definido, pressupõe candidatura formalizada ou, ao menos, a situação jurídica que permita aferir reflexo direto no pleito e demanda análise de gravidade concreta e requer o exame do impacto sobre a normalidade e legitimidade das eleições. Nos termos do voto vista proferida pelo ministro André Mendonça em recurso ordinário, ministro André, a segunda vez que eu cito esse teu voto hoje, a intelecção prevalecente nesse Tribunal Superior é de que a gravidade é elemento típico das práticas abusivas, de que se desdobra em um aspecto qualitativo, alto grau de reprovabilidade de conduta e outro quantitativo, significativa repercussão em determinado pleito. Seu exame exige análise contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme circunstâncias na prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa. Com esta mesma compreensão, menciono a AIGE 0600814885, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves. Essa gravidade, ela não é abstrata, ela é aferida à luz do conjunto probatório, após a ocorrência dos fatos e considerando o contexto da disputa. Por isso, não há que se falar de abuso de poder em tese, nem discutir abuso preventivamente. Aferição, por natureza, retrospectiva e, portanto, não caberia declarar abuso antes da realização do evento, nem realizar juízo liminar preventivo deste abuso, ainda fazê-lo sem que a candidatura seja formalizada e sem que o contexto eleitoral seja consolidada. Inclusive, a própria estrutura da AIGE, artigo 22 da Lei Complementar 6490, revela a natureza instrutória aprofundada, que é incompatível com qualquer cognição sumária e preventiva. Portanto, ministra, eu distribuí o primeiro voto aos ministros, estou distribuindo o segundo com esse pequeno complemento e é como voto. Agradeço a Vossa Excelência, que vota, portanto, no sentido de indeferir o requerimento liminar, como voto o eminente ministro vice-presidente Nunes Marques. Obrigado, senhora presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Recebi o voto da eminente relatora no dia de hoje, tomamos conhecimento do seu conteúdo recentemente.
mas sem embargo do conteúdo, da inteireza do conteúdo do voto, quero fazer pequenos decotes. O primeiro, não se trata de uma ação de investigação em que abrange todo o conteúdo devolvido nestes autos. Aqui se trata de representação por propaganda eleitoral antecipada, em que pese a robustez de fatos que, por vezes, nem sequer estão imbricados com a questão da propaganda eleitoral. Em relação a isso, a eminente relatora, ela assevera no seu voto que, abro aspas, classificar o ato como propaganda eleitoral antecipada, de modo que, consequentemente, não consubstancia propaganda eleitoral antecipada a simples reprodução desses fatos em redes sociais do partido. Então, a reprodução de um fato que irá ocorrer, um evento futuro, nas redes sociais do partido, especialmente do partido, há necessidade de ter uma análise desse quantitativo, do qualitativo, se há ou não o abuso. Sua Excelência também traz já uma advertência no voto de que, abro aspas, eventual ilícito, portanto, mesmo sob os contornos do abuso eleitoral, deve ser apurado a posteriori, de acordo com a legislação, fecho aspas. O que diz a eminente relatora? Ela diz um jargão, reproduz de outra forma um jargão muito utilizado de que o direito incide sobre os fatos, né? Uma frase bastante conhecida, que o legislativo cuida do futuro, o executivo trata do presente e o judiciário cuida do passado. Então, não há a possibilidade do direito incidir sem a existência de um fato. E o que temos hoje é que não sabemos como esse evento se desencadeará. Então, a relatora diz que eventuais abusos podem, e a caso devolvidos, serem analisados a posteriori. Não sabemos, neste momento dessa votação, pelo menos ao meu sentir, dimensionar se houve algum privilégio, se houve algum abuso, mas é importante que se diga que a Justiça Eleitoral ela está atenta a este e a todos os fatos que ocorrerão durante esse pleito eleitoral. Mas há uma cautela nesse momento de não se fazer censura prévia, especialmente sem elementos que comprovem o pedido de voto ou o pedido de não voto em alguém. Nesse momento não conseguimos ainda vislumbrar com convicção sequer se algum beneficiado deste ou de outro evento se apresentará como candidato nas eleições. Então, julgar um fato ainda futuro, incerto, porque o dia de amanhã a Deus pertence, né, sempre nos acautela. Mas é bom registrar, como sempre vem afirmando a nossa presidente, que isso não significa que seja um salvo-conduto e que a Justiça Eleitoral está aqui autorizando qualquer tipo de manifestação que venha a violar a nossa legislação eleitoral. Absolutamente. Não se trata de um salvo-conduto. O que eu entendo, senhora presidente, acompanhando a relatora, referendando em deferimento da liminar, é que nós precisamos aguardar os fatos, aguardar se os desmembramentos ou as circunstâncias desses fatos serão ou não devolvidos à Justiça Eleitoral e pelos procedimentos escorreitos, para só então fazer uma análise mais apurada. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência, que então acompanha a relatora, como voto eminente ministro André Mendonça. Agradeço, senhora presidente, renovando os cumprimentos. Senhora presidente, é evidente que a Constituição ela veda a censura prévia. No entanto, o caso concreto possui algumas nuances importantes que eu gostaria de apontar. Embora aparentemente seja uma manifestação de natureza eminentemente cultural, não cabendo ao poder público, a priori, impedir que uma escola de samba promova homenagem a personalidades políticas, como é o caso, alguns aspectos fáticos do caso concreto chamam a atenção, e não apenas sob a perspectiva da propaganda eleitoral. Enumero alguns deles. Em primeiro lugar, o homenageado exerce o cargo de presidente da República e já manifestou publicamente que será candidato à reeleição.
Segundo lugar, que nós estamos em um ano eleitoral. Terceiro, que o Carnaval é uma festa popular de proporções imensas e que chama a atenção do Brasil e do mundo com ampla cobertura dos meios de comunicação e também com ampla repercussão social. E, em quarto lugar, há notícias veiculadas de que recursos públicos na casa dos milhões de reais estariam sendo destinados à escola de samba que decidiu homenagear um possível candidato, já anunciado como pré-candidato. Assim, embora a homenagem seja tida a princípio como expressão meramente artística ou cultural, é importante consignar que o uso massivo de sons e imagens, inclusive com faixas, letras, jingles que possam remeter à disputa eleitoral, pode configurar, em tese, violação à paridade de armas e confusão entre o que é artístico e o que é propaganda eleitoral vedada. E, repito, nos termos do artigo 3º-A da Resolução 23.610 de 2019, não se caracteriza apenas pelo uso de expressões como vote em, podendo ser inferido a partir de outros termos e expressões que transmitam a mesma ideia. Assim, em segundo lugar, havendo a caracterização de propaganda eleitoral, seja mediante o pedido explícito de votos, ou seja, mediante o uso de outras palavras, como palavras mágicas, os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação. Nesse sentido, caberá pelos meios próprios a devida apuração e processamento, caso se configure eventual prática. Em tese, é possível que haja até mesmo configuração de ilícitos que vão além da seara eleitoral e que podem demandar, por exemplo, ressarcimento ao erário de eventuais recursos públicos aplicados com desvio de finalidade, a prática de atos de improbidade administrativa por aqueles que financiaram esse tipo de atividade e, eventualmente, até mesmo crime de responsabilidade por parte das autoridades eventualmente envolvidas, o que deverá ser, no entanto, apurado em outro campo e não necessariamente no âmbito da presente representação. Assim, senhora presidente, eminentes ministros, com essas observações, eu acompanho a relatora, ainda em análise preliminar, quanto ao indeferimento do pedido de liminar. É como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Muito obrigado, senhora presidente. Eu também acompanho o cuidadoso e aprofundado voto da eminente relatora, ministra Estela Aranha, e também reitero a observação, senhora presidente, de que com o indeferimento dessa liminar não se está aqui a fomentar um raciocínio de cegueira deliberada, no qual se desconheceria a possibilidade de, eventualmente, tal desfile carnavalesco, dependendo das circunstâncias, vir a poder configurar um ilícito eleitoral. Todavia, cabe à agremiação, à escola de samba, e principalmente às pessoas diretamente interessadas no processo eleitoral, avaliar seus riscos, de adotar cautelas em seu enredo, dado o quadro sensível e arenoso no qual se dispuseram a pisar, visando evitar práticas de qualquer meios proscritos pela legislação eleitoral. Eu esclareço ainda que a liberdade artística, como qualquer direito fundamental, não é absoluta, podendo eventualmente ser analisada por parte desta justiça especializada sob a ótica de propaganda irregular, ou ainda sob a ótica do abuso do poder, notadamente o abuso do poder político, econômico e midiático, o qual pode culminar em graves consequências previstas na legislação eleitoral.
Feito esse alento, senhora presidente, eu acompanho o voto da eminente relatora. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota o ministro Vilas Boas Cueva. Senhora presidente, eu louvo a iniciativa da eminente relatora de trazer com presteza esse voto ao colegiado e também o desfortino de Vossa Excelência de permitir que deliberássemos hoje já, de surpresa, sem o conhecimento prévio, essa matéria tão relevante. Vossa Excelência resumiu com muita propriedade a gravidade da situação. Dizer que a Constituição não admite censura prévia não significa passar a mão na cabeça dos envolvidos, não significa dar um salvo-conduto. A matéria é muito grave, porque estamos diante da possibilidade concreta do cometimento de seríssimos ilícitos, de possíveis ilícitos eleitorais, ou de, como muito bem lembrado no cuidadoso voto do ministro André Mendonça, de outros ilícitos também, né, que trespassem possivelmente a seara eleitoral. Portanto, é preciso delimitar com muita clareza aqui, agora, nesse momento, a possibilidade concreta do cometimento de alguns ilícitos agora no Carnaval. Portanto, a decisão de hoje de indeferir a liminar diante da ausência dos pressupostos para o deferimento da medida não significa em absoluto que se desconheça o risco concreto do cometimento de alguns dos ilícitos eleitorais. Eu voto, portanto, acompanhando a relatora, mas, como bem lembrado pelo ministro Antônio Carlos, isso não significa uma cegueira deliberada. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima senhora ministra presidente, eu igualmente acompanho a relatora e, mesmo correndo o risco de ser rebarbativo, acho importante também destacar 4 pontos. Da mesma forma como entendo, como os ministros que já se manifestaram, que não se pode, nesse momento, deferir uma cautelar impeditiva de um eventual futuro abuso, de uma eventual prática futura de propaganda irregular, também não se pode julgar ex ante uma imunidade à prática de abusos ou propagandas irregulares que podem vir a ocorrer. Então, o que nós estamos fazendo não é cabente, sob pena de convolar para uma censura prévia, não é cabente interditar manifestação cultural, ida de quem quer que seja a essa manifestação, ou cânticos quaisquer que não se sabe bem quais sejam. Então, é nesses limites que nós estamos aqui votando a liminar da representação. A segunda cena que me parece, o segundo fato que me parece caracterizado aqui, não só pelo escrutinado voto da ministra relatora, mas pelos votos, é que a representação narra uma ambiência muito apta a haver o cometimento de abuso ou de propaganda irregular. Há uma ambiência muito fértil, muito favorável, que gera esse alerta, essa preocupação dos senhores ministros. Ambiência essa que não pode ser julgada como ambiência prévia, mas será avaliada se e quando ocorrerem faticamente abusos com os instrumentos, inclusive sancionatórios, que a legislação tem. Terceiro, é que não se está dando salvo-conduto, nem se avaliando a correção, eventualmente futura, de práticas que venham a ocorrer. O que se está fazendo é que, nesse momento, não é possível interditar uma potencial manifestação artística, sob pena de nós estarmos criando uma jurisprudência que vai autorizar, em ano eleitoral, manifestações travestidas de desfiles ou coisa que o vale, em prol de candidato A ou B. Vai faltar em cidades do interior escola de samba para passear com bandeirolas políticas, e não é isso que se está decidindo. E, em último lugar, me parece consensual posição desse tribunal de afastar, como de resto o Supremo já o fez, a vedação de manifestações artísticas, não pode ser confundido com um cavalo de Troia para que, em torno das manifestações artísticas, se introduzam práticas abusivas ou de propaganda antecipada. Então, nesses quadrantes, eu acompanho plenamente o voto da ministra relatora. Agradeço a Vossa Excelência. Eu gostaria também de fazer alguns apontamentos, mesmo já tendo sido feitos de maneira muito brilhante desde o voto da ministra relatora e com muito mais ênfase pelo ministro vice-presidente, Nunes Marques, e todos os ministros que já votaram.
Em primeiro lugar, a Constituição não proíbe censura prévia. A Constituição proíbe censura. Está no parágrafo 2º do artigo 220, é vedada toda e qualquer censura intelectual, artística, e, portanto, ali está a questão posta de, sem se saber o que vai acontecer, porque não há sequer um dado objetivo sobre o que a escola vai fazer, e pode até resolver até a última hora não fazer. Então, nós estaríamos aqui antecipando algo que tudo indica acontecerá. E aí eu acho que neste caso, diferente de outros que nós já tivemos, mesmo em 2020, o ministro de 2022, o ministro Cássio Nunes Marques também estávamos, em que nós tínhamos um quadro, algo que estava para ser posto no ar sobre uma determinada situação que nós consideramos configuração de censura, configuração de propaganda eleitoral, e aí afastamos a ideia de censura. Entretanto, aqui seria algo que está posto ou anunciado que vai acontecer sem saber o teor, o quadro, a ocorrência, a participação, e isso sim seria para mim censura. Em segundo lugar, todos os indicativos são, como já foi posto aqui, de que é um ambiente muito propício a que haja excessos, abusos e ilícitos. A festa popular do Carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém. E, portanto, afirma bem o eminente ministro André Mendonça, anuncia-se como partícipes ou possíveis participantes pessoas que já se anunciaram como sendo eventuais candidatos a caber no tempo e modo indicados pela legislação eleitoral, o que significa que há pelo menos um risco muito concreto, plausível, de que venha acontecer algum ilícito que será objeto, com toda certeza, da atuação dessa Justiça Eleitoral, que já foi acionada, não se pode nem dizer que pode vir a ser. Está acionada como uma representação por propaganda eleitoral intempestiva. A outra anotação que foi feita aqui é que isso aqui não parece ser um cenário de areias claras de uma praia. Parece mais areia movediça. Quem entra, entra sabendo que pode afundar. O Estado democrático de direito significa aplicação do direito a todos igualmente, não pode ter um tratamento diferenciado nem nos termos da lei, nem nos termos da jurisprudência já aplicada por este Tribunal Superior Eleitoral. Não pode haver realmente propaganda eleitoral antecipada, a legislação é clara, a atuação do Tribunal Superior Eleitoral vem sendo exemplar neste sentido de atuar com rigor, tempestivamente e rigorosamente. Razão pela qual é preciso que haja o cuidado sempre de, já neste momento, nós dizemos que não há os requisitos que seriam aqui presentes para que houvesse a liminar, que seriam basicamente a relevância do tema, sim, mas o risco concreto de algo que seria irreversível, não. Por isso é que a falta de um dos requisitos legais está se indeferindo esta liminar com continuidade do processo, pelo menos em relação a em relação ao representado e na forma posta por um dos representantes, já que um foi afastado por ilegitimidade nos termos do voto da relatora, mas com o realce dado a que a Justiça Eleitoral não está dando salvo-conduto a quem quer que seja, não está entrando numa área de que a matéria foi resolvida, ela foi resolvida só com o indeferimento da liminar, o processo continua, o Ministério Público, portanto, vai ser agora citado para manifestação, pode haver realmente um cumpridamento do quadro, do cenário fático e do cenário jurídico. Portanto, com essas ressalvas de que a continuidade do processo é necessário e a atenção e o rigor da Justiça Eleitoral devidamente lembradas a todas as pessoas, é que eu acompanho a relatora e proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, indeferiu a liminar com a adoção das providências que foram determinadas pela relatora como voto e esta proclamação do resultado. Eu indago ainda da senhora ministra, dos senhores ministros, se alguma outra matéria urgente posta em mesa, e não havendo,
eu comunico às pessoas presentes que nos dias 16 e 17 de fevereiro, especialmente fevereiro, não haverá nem a expediente neste Tribunal Superior Eleitoral, pelo feriado do Carnaval, nem na terça-feira, evidentemente, a sessão, embora os ministros tenham instado comigo para que a gente fizesse a sessão na terça-feira de Carnaval à noite, mas eu achei por bem deferir o pleito. Na quinta-feira, a sessão, dia 19, será realizada inteiramente por videoconferência, como já foi divulgado, e não havendo mais nenhum processo a ser julgado, nenhuma urgência posta, agradeço enormemente a participação de todas as pessoas, desejo um período de muito feliz Carnaval e que seja nos termos da legislação, e lembrando que o ano que vem tem outro Carnaval, este não é o último da humanidade, que ninguém faça excessos, nem jurídicos, nem etílicos, nem de qualquer natureza. Desejo a todos uma excelente tarde e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada.